Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor, você que nos acompanha nessa noite, nessa live, para a glória de Deus. Aqueles livros de Romanos, no capítulo 6. Eita Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, esse mês aqui de abril, Deus tem falado muito conosco acerca da obediência ao Senhor. Amém. O Senhor tem falado muito conosco acerca do que? Acerca da obediência. De nós estarmos obedecendo ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Você abriu sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 6. Aleluia. Amém. Romanos, no capítulo de número 6. Aleluia, verso 1 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém. Glória a Deus. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Verso 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. E tem muitos aí que estão tentando colocar Jesus na cruz de novo. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morremos. Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem votou na morte para a vida. Ou seja, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a ele, como instrumentos de justiça. Verso 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estarão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento, você que está nos assistindo nessa live, pode ficar à vontade na sua casa. Oh, glória. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Senhor, nós estamos aqui para obedecer ao Senhor nessa noite, Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, tem todo o poder. Senhor, venha falar conosco através da Tua santa palavra nessa noite, Pai. Senhor, que não seja o homem falando, Pai, mas o Teu Espírito Santo a falar conosco nessa noite, Pai. Não aquilo que nós queremos,
mas aquilo que o Teu Espírito tem para falar com cada um de nós, ó Pai. Senhor, leva, Senhor, Pai, as nossas mentes cativas ao senhorio do Senhor nessa noite, Pai. E fala conosco, Deus, no nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, o Senhor colocou esse capítulo 6 para nós estarmos compartilhando com você nessa noite. E o tema que o Senhor colocou diz assim: você tem de escolher entre obedecer ou desobedecer. Querido, obedecer a Deus ou desobedecer a Deus é uma escolha, né? E eu e você, nós temos uma escolha. É nós que escolhemos. Ninguém nos obriga, né? Nem Jesus obrigou ninguém a seguir Jesus. Não obrigou ninguém, né? E muitas pessoas hoje querem fazer o que querem nos obrigar a fazermos as coisas. Não, porque você tem que fazer, né? Você é obrigado a fazer. Não, nós não somos obrigados a fazer nada, né? O Senhor Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser, não é obrigado. Jesus não obrigou a ninguém, né, a seguir a Jesus. Não obrigou a mim, não obrigou a você, mas Ele deixou para mim e para você uma escolha, né? Escolhe. Você pode escolher obedecer e você pode escolher desobedecer, né? Mas quando eu escolho obedecer, eu tenho uma recompensa. E quando eu escolho desobedecer também, né? Também tem uma recompensa para aquele que desobedece, né? Querido, quando eu e você obedecemos a Deus, as recompensas elas são boas, né? Porque a vontade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, a Bíblia já diz que ela é boa, perfeita e agradável. Mas o salário do pecado é a morte, né? Então eu e você, nós temos essa escolha, né? Nós podemos escolher em obedecer ou em desobedecer, né? Isso parte de mim e de você, né? O Senhor Jesus não vai descer aqui na terra e obrigar ninguém a seguir o Senhor, querido, né? Nós seguimos ao Senhor porque nós escolhemos, né? Mas antes que eu e você escolhêssemos por Deus, Ele nos escolheu primeiro. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito único, para que eu e você não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Mas para viver essa vida eterna, eu e você tem uma condição, né? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. É debaixo da obediência. Não tem outro caminho, querido, né? Para chegarmos a Deus tem que ser pela obediência. O desobediente não alcança a bênção, né? E hoje nós estávamos ali no monte, eu, o presbítero Renildo, o presbítero Alex, e Deus trouxe uma palavra sobre nós naquele monte, né? Que outra vez nós veríamos a diferença, né, entre aquele que obedece a Deus e aquele que não obedece a Deus. Aquele que serve a Deus de todo o teu coração e aquele que não serve a Deus, né? E nesse momento ao qual eu e você estamos vivendo, o que nós estamos presenciando nesse mundo, né? Muitas pessoas estão se desviando da vontade de Deus. Infelizmente hoje é o que? É uma realidade. Muitas pessoas estão o quê? Se desviando do caminho de Deus. Elas estão escolhendo viver no mundo do que servir a Deus, né? Hoje as pessoas estão escolhendo, né? A palavra de Deus diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E o que nós estamos vendo hoje, né? O amor de muitos está o quê? Esfriando, né? Não é com o próximo, não é com o seu familiar, é com Deus. O amor de muitos está esfriando em Deus. Estamos deixando de buscar a Deus para buscarmos as coisas deste mundo, né? Aleluia, querido. Olha, a palavra de Deus diz que se você se rebela e desobedece a Deus, é porque você escolheu fazer isso. Ninguém te obrigou, né? Querido, o diabo ele não obriga a mim e a você a fazer nada. Só oferece.
Ele oferece uma bandeja para mim e para você. Mas Ele não nos obriga a comer dessa bandeja. E o que é que faz com que eu e você aceitamos a oferta de Satanás? É a concupiscência dos olhos. É a concupiscência dos olhos, querido. Muitas das vezes nós olhamos aquilo que Satanás está nos oferecendo. Muitas das vezes sabemos que aquilo não é bom, mas a nossa carne deseja. A nossa carne almeja. Eu sempre disse aqui e sempre vou dizer, querido, essa carne aqui ela não se converte. Nunca ela vai se converter. Ela fica calminha, fica debaixo de jejum e oração. Porque se não for debaixo de jejum e oração, a carne grita, a carne berra, faz e acontece. Se eu e você não matarmos a carne todo dia, a carne vai matar o espírito dentro de nós. É uma luta constante entre o reino espiritual, entre a carne e o espírito. É essa a nossa luta diária, todo dia. Todo dia o Satanás coloca um desejo em mim e em você de fazer a vontade do mundo. Todo dia. Você já viu aquele que se converteu e a vida dele era beber? Se ele passar na porta do bar, o que o diabo faz? Uma só não tem nada, vai lá. Uma só, né? Uma só não tem nada, vai lá, toma uma. Não tem nada, ninguém está vendo. Não é assim que acontece? Mas a Bíblia diz para mim e para você que desvia da aparência do mal. Se você sabe que naquela rua tem um bar, você era viciado, desvia, vai pela rua de baixo. Anda mais 5 minutos, vai falando com Deus. Você tem 5 minutos a mais, querido, para falar com Deus quando você desvia do caminho mal. Vai falando com Deus. Querido, Deus, Ele sempre vai colocar para mim e para você coisa boa. A palavra de Deus diz, coloquei diante de você uma porta aberta. Lá em Apocalipse capítulo 3. Só que Deus não diz assim, eu coloquei uma porta aberta e você vai passar. É eu e você que escolhemos entrar na porta. É verdade, Senhor. Coloquei diante de ti uma porta aberta. Mas não obrigou ninguém a passar. É eu que escolho passar pela porta. E muitos hoje estão passando pela porta larga. Poucos estão escolhendo a porta estreita. A palavra de Deus diz, coloquei diante de ti a bênção e a maldição. E dá um conselho, escolhe pois a bênção. Tem muita gente que está escolhendo a maldição. E depois diz assim, foi o diabo. Não foi você, querido. Não foi o diabo, foi você que escolheu. A escolha de obedecer ou desobedecer não cabe ao diabo, cabe a você. É eu que escolho, é você que escolhe. A escolha é minha, a escolha é sua. Só que diz que se eu escolher, querido, eu estou vivendo o quê? Em rebeldia. Você se rebela e desobedece a Deus, porque escolhe fazer isso ou fazer aquilo. Quando nós escolhemos o mal, nós estamos nos rebelando contra Deus. Querido, ninguém pode forçá-lo a desobedecer ao Senhor. Ninguém pode. Ninguém pode forçar a mim e a você a desobedecer a Deus. Porque é uma escolha minha, sou eu escolher obedecer, eu escolhi obedecer a Deus. Pronto, acabou, eu escolhi. Você escolheu. A escolha é minha, a escolha é sua, não é de Satanás. Não é Satanás que tem poder de escolher aquilo que eu vou viver amanhã ou depois de amanhã. É eu que escolho. É você que escolhe. Se você escolher viver com Deus, vai ser bênção. Aleluia. Se você escolher viver sem Deus, vai ser maldição. É óbvio. Querido, não tem dois caminhos para nós seguirmos. Ou nós andamos com Deus, ou nós andamos sem Deus. Não tem, eu sou filho de Deus, mas você está obedecendo? Filho obedece. Filho faz o que o pai ordena. Porque Jesus, quando veio nessa terra, ele não fez nada daquilo que ele queria. Ele só fez a vontade do Pai, de Deus. Só fez a vontade de Deus. Querido, se você se rebela e fracassa em caminhar, em obedecer a palavra de Deus, não é porque não tenha poder sobre o pecado, ou porque não tenha controle sobre as suas atitudes. Isso se dá porque você se permite desobedecer. Não é porque Deus não está sobre a mim e sobre a tua vida. Deus está.
Mas muitas das vezes eu e você nós permitimos desobedecer a Deus. Nós escolhemos desobedecer a Deus. Muitas das vezes Deus fala comigo, com você, e eu e você falamos o quê? Não. Não quero, não vou, não faço. Parece aquele filho birrento, sabe aquele filho birrento? Não é pra mim. Não quero. Não faço. Filho birrento, nós somos muitas vezes aquele filho birrento. Aquele filho que vai no mercado, você vai comprar uma coisa e não quer, ele quer outra. Você joga no chão, esperneia, faz furdunço no mercado. E você, querido, muitas vezes fazemos isso com Deus. Fazemos isso com Deus, querido. Deus fala para mim e para você através do Espírito Santo, vai pela direita. Aí eu olho, você olha e você, mas pela direita é o caminho mais longo. Mas é o melhor, querido. A palavra de Deus não tem atalho. Você fala, não, eu vou por aqui porque aqui é mais perto. Não. Nós vamos pelo caminho do Senhor. Aquilo que Deus nos ordena que eu e você façamos, querido. É você quem decide rejeitar a vontade de Deus e buscar a sua própria. Porque muitas das vezes eu e você achamos que a nossa vontade é melhor que a vontade de Deus. Nós achamos que a vontade de Deus para mim e para você não está sendo boa. Quem diria Jó? Lembra da história de Jó? Tudo que Jó passou, que era a vontade de quem? Era a vontade permissiva de Deus. Muitas das vezes eu e você estamos passando por dificuldade. Estamos pensando que é o diabo que está fazendo eu e você passar por dificuldade. Muitas das vezes é Deus. É Deus colocando o meu e o seu coração à prova, querido. Muitas das vezes Deus ele nos prova. Deus ele coloca eu e você na prova para nos aprovar. Não é para nos reprovar. É para que você sejamos aprovados por Deus. Não é a dificuldade que vai me tirar da presença de Deus. Não é espada, não é fome, não é nudez. Nada pode nos separar do amor de Deus, querido. O único que pode nos separar do amor de Deus sou eu e você. Quando nós ficamos vivendo no pecado. Que a Bíblia diz que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando eu e você permitirmos que o pecado entre na minha e na tua vida, nós vivemos uma vida separada de Deus. O pecado nos separa de Deus. Querido, é você quem decide rejeitar a palavra de Deus. É eu e você que nós decidimos, nós não queremos aceitar muitas das vezes aquilo que Deus fala comigo e com você. Porque muitas das vezes eu e você nós queremos a palavra de bênção. De exortação? Não. Correção. Nem correção. Mas nós servimos um Deus de amor. Glória a Deus, aleluia. Mas antes de nós servirmos um Deus de amor, nós servimos um Deus de justiça. Glória a Deus. Deus, ele primeiro é justo. Depois ele é amor. Primeiro ele é justiça. A palavra de Deus diz que Deus ele é justiça e amor. Não amor e justiça. Primeiro ele é justo. Deus nunca vai ser injusto ele comigo e com você. Jamais. Deus não é injusto, ele é justiça. Deus é justo e amoroso comigo e com você. Querido, é você quem decide opor-se a Deus e a sua autoridade. Não é o diabo que nos obriga. É nós que escolhemos. É você quem decide desprezar o sangue de Jesus, que tornou possível a você ter poder sobre o pecado e caminhar em obediência a Deus. Querido, quando eu e você nós desobedecemos a Deus naquilo que Deus tem falado comigo e com você, nós estamos rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós rejeitamos o sangue do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. E a Bíblia vai dizer que o sangue do Senhor é que nos livra de todo o pecado. Quando eu e você nós saímos debaixo da proteção de Deus, nós estamos vulneráveis para que o diabo faça o que quiser na minha e na tua vida. O que nós não podemos fazer, querido, é sair da presença de Deus. É eu e você que escolhemos, querido, estar na presença de Deus ou nos afastar de Deus. É nós que escolhemos. Deus nos deu essa escolha. Eu e você podemos escolher.
Né? Querido, ó, no jardim do Éden, Adão e Eva tiveram a opção de obedecer à ordem de Deus, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e desfrutarem as bênçãos que lhes estavam destinadas. Você lembra lá da história de Adão e Eva? A serpente não obrigou a Eva a comer o fruto. Ela simplesmente disse que se ela comesse do fruto, ela teria o quê? Conhecimento igual ao de Deus. E quando Deus disse que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Mas não foi a morte física, foi uma morte espiritual. E muitas das vezes o inimigo vem sobre a minha e sobre a tua vida como uma serpente. Ah, não foi bem assim que Deus disse. Não é bem assim que está na palavra. Você pode fazer. Nós podemos fazer aquilo que Deus diz que eu e você podemos fazer. É aquilo que Deus diz na palavra que eu e você não podemos fazer, não podemos fazer. Se fizermos é o quê? Desobediência. Desobediência. Adão e Eva desobedeceu a Deus por uma escolha. Eles tiveram a escolha. Eles podiam escolher não desobedecer a Deus. Eles escolheram desobedecer a Deus. E pagaram o preço pela sua desobediência. E todas as vezes que eu e você desobedecemos a Deus, nós vamos pagar um preço. Lembra do povo de Deus? Todas as vezes que a nação de Israel desobedeceu a Deus, pagou uma consequência. E não foi porque Deus não avisou, Deus avisou. Se vocês não se voltarem a mim, vou levá-los para o cativeiro. O povo escolheu desobedecer a Deus. Não porque não foi avisado, porque Deus avisou. E Deus sempre está avisando. Amós 3,7. Certamente Deus não fará nada na terra sem antes avisar os seus servos, os profetas. Querido, tudo que vai acontecer na minha e na tua vida, se eu e você ficarmos ligados com Deus, atentos àquilo que Deus tem falado comigo e com você, Deus ele nos alerta. Deus ele abre os nossos olhos, Deus fala comigo e com você todo dia. Como é que Deus fala comigo e com você todo dia? Através da palavra. Se Deus não está falando comigo e com você todo dia, porque você não está lendo a palavra. Porque se eu e você lemos a palavra todo dia Deus fala comigo e com você através da palavra. Tem pessoa que diz assim, eu prefiro sonhar, mas se Deus não quiser falar no sonho? Na palavra de Deus, Ele fala comigo todo dia. Graças a Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando comigo e com você. Muitas das vezes eu e você nós vamos dormir, nós não temos sonho, temos pesadelo. Verdade, querido. Não é todo dia que nós vamos ter sonhos agradáveis, não é. Deus fala através de sonho, fala, eu acredito nisso. Mas Deus ele fala muito mais comigo e com você através da sua palavra. Através da palavra de Deus. Glória a Deus. Querido, no entanto, desobedeceram a Deus, desprezaram as suas bênçãos e morreram. Chegaram a morrer fisicamente e espiritualmente. Satanás não tinha poder para forçá-los, está falando de Adão e Eva, a desobedecer. Mas Adão e Eva eles resolveram satisfazer a própria vontade. Não era a vontade de Deus, era a vontade do homem. Adão e Eva, eles resolveram satisfazer a sua própria vontade. E quando eu e você nós resolvemos satisfazer a nossa própria vontade, nós não estamos vivendo a vontade de Deus. Não estamos vivendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Renunciar à nossa vontade. Pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Para fazer a vontade de Deus. Ora, se eles se rebelaram, escolheram contrariar os mandamentos de Deus, os israelitas puderam escolher entre obedecer às ordens de Deus e desfrutar das bênçãos contidas na aliança, ou desobedecer, desprezando as promessas e colhendo as maldições. Os israelitas decidiram seguir a própria vontade, se rebelaram
e escolheram desobedecer. Decidiram dar as coisas de Deus. Ou seja, ou melhor, decidiram dar as costas às coisas de Deus e rejeitar a voz do Senhor e guiar-se pela sua própria vontade. Os israelitas, que o povo de Deus, ele decidiu andar pela sua própria vontade. Entretanto, o povo se recusou a ouvi-lo, endureceu o coração e escolheu seguir o seu próprio caminho. Israel se rebelou. Em vez de tomar posse da herança e das bênçãos de Deus, escolheu a morte. E você também tem uma escolha. O povo de Deus, quando estava no deserto, querido, em vez de eles esperarem as ordens de Deus, receber as bênçãos, eles preferiram desobedecer a Deus. E por isso passaram o quê? 40 anos no deserto. 40 anos peregrinando no deserto, porque desobedeceram a Deus, porque murmuraram contra Deus, adoraram outros deuses no meio do deserto, deuses falsos. Por isso Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Uma geração inteira se perdeu por causa da desobediência. Uma nação inteira se perdeu por causa da desobediência. Dessa nação inteira de Israel só sobrou 2 homens, Josué e Caleb. Por quê? Porque eles escolheram obedecer a Deus. Eles escolheram obedecer à vontade de Deus. Eles escolheram continuar debaixo da promessa de Deus. Eu e você também temos uma escolha. Porque a Bíblia diz que eu e você, nós estamos debaixo da promessa de Abraão. Amém, verdade. Debaixo da mesma promessa, o mesmo Deus que prometeu para Abraão, nós estamos debaixo dessas promessas. Agora cabe a mim e a você o quê? Continuar debaixo da promessa. Se eu e você resolvermos sair da presença de Deus, Deus não vai impedir. Deus não vai impedir que eu e você saia. Nós temos o quê? O direito de escolha. Nós escolhemos servir a Deus, por amor a Deus. Querido, você pode obedecer a Deus e obter vitória. Desfrutar das bênçãos divinas e herdar a vida eterna. É uma escolha, querido. Eu e você podemos escolher, independente da situação. Não é, a pessoa que está junto com a gente que vai escolher. Não é o marido que escolhe para a esposa, não é a esposa que escolhe para o marido. Não sou eu que escolho para os meus filhos. Os meus filhos, ele tem o quê? A liberdade de escolher. Qual que é a minha obrigação? É ensinar o caminho. Ensina o teu filho no caminho. Para que quando ele for adulto, ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ele continue na retidão com o Senhor. E muitos dizem assim, ensina o seu filho o caminho. Não é ensinar o seu filho o caminho. É ensinar o seu filho no caminho. É diferente de você ensinar o seu filho o caminho e ensinar no caminho. Porque quando eu ensino o caminho, eu mostro para ele e falo, ó, o caminho é lá, vai. Quando eu ensino no caminho, quer dizer que eu pego na mão dele e eu vou junto. Porque eu também estou no caminho do Senhor. Ensinar no caminho é pegar na mão e andar junto. Ensinar o caminho é mostrar e falar, é lá que você vai. E nesse mostrar o caminho, no meio do caminho, ele pode desviar. Mas se você ensinar ele no caminho, pegando ele pelas mãos, eu creio que ele não vai desviar. Muitos hoje filhos estão desviados por quê? Porque eles não foram ensinados no caminho. E ensinados o caminho. Foram ensinados errados. Mas se eu e você, querido, nessa noite nós temos poder de escolha. Nós podemos escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Muitos escolheram deixar de servir a Deus, por quê? Por causa das dificuldades. Por causa das dificuldades, querido. Será que Deus está olhando para mim? Deus está olhando, querido. Mas por causa do quê? Da dificuldade dessa vida, das agruras dessa vida, muitos decidiram deixar o caminho do Senhor. Escolheu. Não, eu não quero mais, eu não vou seguir o Senhor. Tem pessoa que diz assim, mas quando eu estava no mundo, era mais fácil.
Quando eu estava no mundo eu não passava tanta dificuldade. Eu sempre estava trocando de carro, eu sempre estava trocando de casa, né? E eu vim para o Senhor faz 10 anos e não consegui trocar de carro, né? Será que é isso que o Senhor tem para você, querido? Não é assim que Deus trabalha, né? O trabalhar de Deus na minha e na tua vida é diferente, querido. Eu estava comentando com o pastor ontem e dizia que Deus, Jesus, Ele não prometeu uma vida fácil para ninguém. Você pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você não vai ver Jesus prometendo vida fácil para ninguém. Jesus, Ele prometeu uma vida eterna. Não prometeu facilidade. Facilidade é o diabo que oferece, né? Facilidade não é de Deus, querido, é o diabo que oferece. Porque Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Para Josué diz assim, não aparta de ti o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Josué tinha uma escolha, né? Continuar o legado de Moisés ou parar no meio do caminho, né? Porque Deus disse para Josué, Josué, meu filho Moisés é morto. Levanta-te e passa o Jordão. Ele podia escolher, falar, Senhor, eu não quero levar o povo. Eu não quero passar o Jordão. Ele teve uma escolha, ele escolheu. E eu e você também temos essa escolha. O Senhor está dando essa escolha para mim e para você hoje, querido. Ou nós vamos deixar as dificuldades nos abater e largar o caminho do Senhor, ou nós vamos tomar posse da autoridade que é no nome de Jesus e prosseguir. Deus, Ele tem essa escolha para mim e para você, que nós podemos escolher. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó, aos romanos, que eles tinham uma escolha. Não é porque eles eram romanos que eles não podiam escolher por Cristo. Paulo apresentou aos romanos uma escolha, né? E no verso 12, Paulo diz assim, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Porque o pecado dominava em Roma, querido. Dominava os romanos. E Paulo foi levantado para pregar as boas novas aos gentios. Eu e você temos essa incumbência de pregar as boas novas a toda a criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Né? É isso o chamado que Deus tem para mim e para você. Né? Ide por todo mundo e pregar. O apóstolo Paulo estava pregando aos romanos, querido. No verso 13 ele vai dizer assim, ó, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Quando eu e você nos entregamos ao pecado, nós estamos sendo injustos. Nós estamos praticando a injustiça. E Deus, Ele não nos chamou para sermos injustos. Deus, Ele nos chamou para sermos o que? O templo do Espírito Santo. Não sabeis, Paulo dizendo lá em Coríntios, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita dentro de mim e de você, que nós temos uma preciosidade dentro da nossa vida. Davi, ele disse ao Senhor, Senhor, retira tudo de mim. Só não retira o teu Santo Espírito. Querido, eu e você, nós podemos perder tudo nessa vida. Tudo. O que nós não podemos perder, querido, é a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. A gente pode perder tudo, querido. Né? Pode perder carro, pode perder casa, né? Pode perder parentes, pode perder filho. Né? Jó perdeu tudo, querido. Jó perdeu tudo. Jó perdeu 10 filhos num dia. Perdeu todas as riquezas. Perdeu todos os seus gados, todos os seus empregados. Só não perdeu a esposa. Né? Mas Jó perdeu tudo. E Jó, ele disse uma frase muito interessante, querido. Né? Perdeu tudo, perdeu a saúde. Né? Se raspava ali com um caco de telha. Né? Mas Jó disse assim, cara, eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. E que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa frase que eu e você temos que dizer nos dias de hoje.
Nós sabemos que o nosso Redentor vive Glória a Deus. Aleluia. e que por fim se levantará sobre a terra. Amém. Não é o diabo que vai se levantar, querido, é Cristo Jesus que vai voltar a buscar a sua igreja. Glória a Deus. É Cristo Jesus que vai se levantar do trono. Deus vai dar ordem ao filho, vai buscar a minha igreja. É isso que eu e você nós anseiamos e esperamos, que é a volta de Cristo. Tudo que está acontecendo no mundo hoje que dá ponta para a volta de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tem pessoas que dizem assim, pastor, mas Jesus está voltando há mais de 2000 anos. Querido, cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus. Não é um dia a mais, é um dia a menos. É um dia a menos que vão passar por aflição, por agruras, por necessidade. É um dia a menos. Nós temos que querer essa escolha. Nós podemos escolher por Deus. Nós podemos escolher por Deus, querido. Querido, nós podemos escolher viver na derrota ou viver nas bênçãos. Desprezar as promessas de Deus e ser punido com a destruição eterna. Que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, mas foi para a nossa glória, não foi para a glória do Senhor. Muitos naquele dia vão dizer, querido, a vontade é uma força poderosa, capaz de determinar o curso da sua vida. Ninguém pode tomá-la de você, querido. Ninguém pode tomar a sua vontade. Satanás, ele não domina a minha e a sua vontade. Não domina. Eu e você, nós não somos dominados pelo inimigo. Satanás não tem força para nos dominar, querido. Olha, Satanás não pode invadir os limites da sua vontade. Satanás, ele não invade o limite da minha e da tua vontade, querido. Ele não tem poder para isso. Deus não deu esse poder para Satanás. Não pode forçá-lo a pecar, tampouco tem poder para impedir que você obedeça a Deus. É a minha e a sua decisão. Eu decido obedecer e pronto, e acabou. Depois que eu decidi obedecer a Deus, Satanás não pode, querido, mandar na minha e na tua vontade. Ele pode nos oferecer, mas eu e você temos o poder de aceitar ou não. Podemos rejeitar a vontade de Satanás, querido. Querido, ele não pode forçá-lo a pecar, tampouco tem poder para impedir que eu e você obedeçamos a Deus. Somente você e eu somos responsáveis pelas nossas atitudes. Só você tem o poder de controlar a sua vontade. Ninguém pode. Ninguém pode. O pai não pode controlar a vontade do filho não pode controlar a vontade do pai. Eu posso controlar a minha vontade. Você pode controlar a sua, em nome de Jesus. Amém, queridos? O poder do pecado foi rompido em nossa vida. E temos a capacidade de obedecer a Deus. Por isso não podemos permitir que o mal nos controle. Paulo disse aos cristãos de Roma, não permitam. Por quê? Porque eles estavam permitindo, eles estavam deixando que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Os romanos, eles obedeciam só aquilo que eles queriam, só a sua própria vontade. E eu e você, como servos do Senhor, que nós temos que obedecer à vontade de Deus. Não é a minha e nem a sua, é a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querido, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Os romanos ofereciam o corpo ao pecado todo dia, toda hora, de qualquer jeito. Como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam a Deus. Ofereçam a Deus, querido. Senhor, os meus pés são do Senhor, os meus braços são do Senhor, as minhas mãos são do Senhor, os meus olhos do Senhor, a minha boca é do Senhor. Usa a minha vida para fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Que o Senhor, ele possa contar comigo e com você, querido.
para fazer a vontade dele, não a minha nem a sua. Né? Paulo estava dizendo que a escolha era dos romanos. E Deus está dizendo para mim e para você que a escolha é nossa. A escolha é nossa. Satanás ele não tem poder sobre a nossa vontade e não pode forçar-nos a desobedecer a Deus. A sua estratégia é tentar obter controle de nossa vontade, nos enganando e tentando ludibriar-nos. Ele tenta que subjugar-nos através da nossa mente. Através da nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha contra o inimigo. Todo dia ele vai lançar uma seta na minha e na sua mente. E se ele dominar a minha e a sua mente, acabou. Por quê? Porque a minha e a sua vontade ela não vem do coração, ela vem da mente. É na mente. Não é no coração, é na mente. Eu decido o quê? Na mente. Obedecer a Deus ou não. É a minha e a sua mente que Satanás quer dominar. Quer dominar a minha e a sua mente, os nossos pensamentos. Por isso que eu e você, todo dia, nós temos que levar a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo. A Bíblia diz que eu e você, nós temos que ter a mente de Cristo. Glória a Deus. A mente de Cristo tem que estar na minha e na tua vida. Amém, Jesus. Para que nós possamos resistir ao diabo. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é para nós enfrentarmos, é para resistirmos. E como é que eu e você resistimos? Fazendo a vontade de Deus. Eu e você resistimos ao diabo fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querido, Satanás ele quer manipular a nossa vontade. Que eu e você nós nos rebelamos contra Deus e rejeitamos a vontade do Pai. É isso que Satanás quer fazer comigo e com você. Todo dia ele tenta. Ele não desiste. Porque a Bíblia diz que o diabo ele está ao nosso redor. Todo dia. Todo dia. Você está dormindo, ele está ali em volta. Esperando você acordar para lançar uma seta. Todo dia, querido. Ah, não é uma vez por semana, não é uma vez a cada 15 dias, não, é todo dia. Toda hora, todo momento. Todo momento, 24 horas por dia. E se você der uma brechinha, a coisa fica feia. O chicote estrala, credo. O chicote estrala se você der uma brecha. Aí você vai ter as suas lutas aumentadas, as dificuldades aumentadas. Querido, Satanás ele não quer que eu e você obedeçamos a Deus. Ele luta 24 horas por dia para quê? Para que eu e você deixemos de obedecer a Deus. Porque se eu e você deixarmos de obedecer a Deus, automaticamente nós vamos obedecer ao diabo. É automático. É automático. Querido, Satanás sabe que se puder introduzir-nos a uma atitude de rebeldia e desobediência, a nossa comunicação com Deus estará rompida. Se eu e você praticarmos o pecado, a minha comunhão com Deus e a sua comunhão com Deus, ela é cortada. É isso que o diabo quer tirar de mim e de você, querido. A nossa comunhão com o Pai. A nossa comunhão com Deus. Porque se eu e você não tivermos comunhão com Deus, é mais fácil Ele nos destruir. É mais fácil Ele nos derrubar. Mas quando eu e você, querido, estamos em comunhão com Deus, como diz em Mateus 6:6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus. Quando eu e você estamos cara a cara com Deus, quando nós estamos em oração a Deus, Satanás não pode agir na minha, na tua vida, ele não tem poder para isso. Não tem. Amém? Glória a Deus. O que mais aqui? Recuse-se a dar ouvidos às mentiras de Satanás. Porque Deus pagou o preço máximo. Enviou Jesus ao mundo para que possamos viver em obediência. Jesus ele foi o meu e o seu exemplo. Jesus venceu. O próprio Jesus disse: eu venci o mundo. Ou seja, venci tudo aquilo que o diabo colocou contra a minha vida, eu venci.
E o diabo vai colocar sobre a minha e sobre a tua vida, porque Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. E como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem escapatória para mim e para você, querido, se nós negligenciarmos o sacrifício de Cristo por mim e por você. Não tem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, estamos chegando aqui no finalzinho. Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios, no capítulo 7. Aleluia, Provérbios 7. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, ó: meu filho, obedeça às minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça a minha palavra, está falando da mente. E no íntimo guarde os meus mandamentos, está falando do coração. Obedecer a Deus é na mente, os mandamentos é no coração. Glória a Deus. Amém. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos meus olhos. Querido, se eu e você guardarmos as palavras de Deus, nós teremos vida e vida eterna. Foi isso que Jesus prometeu para mim e para você, uma vida eterna na presença de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Provérbios 2. Para nós terminarmos essa palavra nessa noite, Provérbios 2. Filho meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração ao discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se preocupar, ou melhor, se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, querido. Amém. Então você vai fazer o quê? Você vai entender o que é temer o Senhor. Né? Temer o Senhor não é ter medo, querido, é ter respeito pela autoridade de Deus. É o temor de Deus, não é medo. Né? Não é ter medo, é temor. É verdade. Temor é diferente de você ter medo, querido. E quando eu e você tememos ao Senhor, a palavra de Deus diz que eu e você nós acharemos o conhecimento de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se colocar em pé nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Glória. Você entendeu aí o que Deus está falando comigo e com você, querido? Amém. Deus ele não quer de mim e de você sacrifício, mas Deus requer de mim e de você obediência. Glória a Deus, Senhor. Porque a obediência gera a bênção e a desobediência gera a maldição. Né? Então que eu e você nessa noite que devemos tomar posse desta palavra. Amém. E obedecer ao Senhor em tudo quanto o Senhor tem falado comigo e tem falado com você. Amém. Porque o Senhor ele não tem prazer em sacrifício, né? Meu e seu, o nosso. Porque o maior sacrifício foi pago por Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu e você nós temos que fazer o que? Só obedecer. Qual é a minha e a sua parte da igreja? É obedecer. Né? O abecedário de Deus não começa com A, né? Começa com O. Obedecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós agradecemos ao Senhor nessa noite, Pai, por mais esse culto na Tua presença, Pai. Senhor, o culto ao qual o Senhor tem falado conosco desde o início, Pai. Senhor, até o final, Senhor, nesta palavra, Pai. Senhor, Ele requer de nós obediência.
E quando nós obedecemos ao Senhor, nós queremos que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão, como diz na palavra de Deus. Aquele que obedece a Deus, ele não precisa correr atrás de bênçãos. Os ímpios é que correm atrás das bênçãos. Mas as bênçãos do Senhor, elas correriam atrás de nós e nos alcançariam. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, nessa noite, ó Deus. Senhor, a entender, a compreender, Senhor, para a Tua palavra. E podemos obedecer, Senhor, tudo aquilo quanto o Senhor tem falado conosco, Pai. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória, Senhor, Pai, em todo o poder. Seja somente ao nome do Senhor, aquele que é digno de honra, de glória e de todo o poder no nome de Jesus. Amém, querido? Você entendeu aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite? Amém. Melhor é nós obedecermos do que sacrificarmos. Verdade. Amém? Deus só quer uma coisa de mim e de você, querido, nos dias de hoje. Obediência. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja não somente hoje, mas para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que você tenha nessa noite uma noite abençoada pela presença de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.